Mateus capítulo 13. No mesmo dia, Jesus saiu da casa e assentou-se junto ao mar. E como muita gente chegou até ele, entrou no barco e assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. Então ele começou a falar muitas coisas a eles em parábolas, dizendo: Ouçam, o semeador saiu a semear, e ao passo que lançava semente, algumas caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a devoraram. Já outras caíram em lugares pedregosos, onde não tinham muito solo, e logo brotaram, porque não havia profundidade no solo. Mas quando o sol apareceu, ficaram queimados e, por não terem raiz, secaram. Já outras caíram entre os espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Já outras caíram em boa terra e deram uma colheita, algumas a 100, algumas a 60, algumas a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os discípulos se aproximaram e disseram a ele: Por que falas a eles por parábolas? E como resposta, ele lhes diz: A vocês tem sido dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não tem sido dado. Pois quem quer que tenha, a ele mais será dado e terá em abundância. Mas quem quer que não tenha, até o que tem lhe será tirado. É por isto que lhes falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam, nem entendam. Sim, neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Por ouvir, vocês ouvirão, e não entenderão, e vendo, vocês verão, e não perceberão. Porque os corações deste povo se tornaram insensíveis, e seus ouvidos ficaram moucos, e fecharam seus olhos, para que não vissem com seus olhos, e não ouvissem com seus ouvidos, e não entendessem com seus corações, e não voltassem atrás, e eu os curaria. Mas abençoados são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois deveras, eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, mas não viram, e ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Portanto, ouçam a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Esta é a semente semeada à beira do caminho. Já a semente semeada em lugares pedregosos, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Pois quando vem a aprovação ou perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Já a semente semeada entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta era e o engano das riquezas sufocam a palavra e se torna infrutífera. Já a semente semeada em boa terra é aquele que ouve a palavra e entende que de fato dá fruto e produz, uns a 100, uns a 60, uns a 30. Ele propôs outra parábola a eles, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto o povo dormia, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e se foi. Mas quando a planta brotou e frutificou, apareceu também o joio. Aí, os servos do dono foram e disseram a ele: Senhor, não foi boa semente que semeou no seu campo? Como então tem joio? E ele lhes disse: Um inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: Então, o senhor quer que vamos e arranquemos? Mas ele disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranquem também o trigo com ele. Deixem ambos crescer juntos até a colheita. E na ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado, mas levem o trigo para dentro de meu celeiro. Ele propôs outra parábola a eles, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo, o qual é deveras menor do que todas as sementes.
mas quando crescido é maior do que todas as hortaliças e chega a ser uma árvore, tanto assim que os pássaros do ar vêm e pousam nos seus ramos. Ele falou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a fermento, o qual uma mulher tomou e colocou em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas, e sem uma parábola ele não lhes falava, para que se cumprisse o que foi falado por meio do profeta, a saber, abrirei minha boca em parábolas, declararei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então Jesus despediu a multidão e entrou na casa. E seus discípulos se aproximaram dele, dizendo, explique-nos a parábola do joio no campo. Então ele, respondendo, disse-lhes, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, já a boa semente são os filhos do reino, ao passo que o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim da era, e os ceifeiros são anjos. Portanto, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles retirarão do reino dele tudo o que faz tropeçar, bem como os que praticam a anomia, e eles os jogarão para dentro da fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. De novo, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, o qual um homem achou e tornou a esconder. E de tanta alegria, ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. De novo, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante procurando lindas pérolas, o qual, ao encontrar uma de valor muito grande, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. De novo, o reino dos céus é semelhante a uma rede de arrastar que foi lançada ao mar e que apanhou de todos os tipos, a qual, quando ficou cheia, eles puxaram para a praia e, sentando-se, eles colocaram os bons em cestos, mas jogaram fora os ruins. Assim será no fim da era. Os anjos virão e separarão os malignos do meio dos justos, e os jogarão para dentro da fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí Jesus diz a eles, vocês entenderam todas essas coisas? Eles dizem a ele, sim, Senhor. Então disse-lhes, por isso, todo escriba que tem sido discipulado para dentro do reino dos céus é semelhante ao proprietário que tira de seu depósito coisas novas e velhas. E aconteceu que, quando Jesus havia terminado essas parábolas, ele saiu dali. E chegando à sua cidade de origem, ele começou a ensiná-los na sinagoga deles, de sorte que ficaram maravilhados e disseram, de onde veio a este tal sabedoria e os prodígios? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas entre nós? De onde, pois, obteve este homem todas essas coisas? Ficaram ofendidos por causa dele. Mas Jesus lhes disse, um profeta não fica sem honra a não ser na própria cidade e na própria casa. E ele não fez muitos prodígios ali devido à incredulidade deles.